Gente, essa questão vai falar sobre o cultivo comercial de plantas transgênicas, né? Que são obtidas por meio de biotecnologia, ou seja, de manipulação do DNA. Eles falam que, né, eles, por exemplo, conseguem mover genes de um organismo para o outro, por exemplo, transformando as plantas em bioluminescentes, porque eles pegam os genes do vagalume e colocam nessas plantas. Ou pegam genes de peixes que são anticongelantes e colocam em plantas, tornando-as resistentes ao frio, né? Então, o que essas plantas transgênicas, esses seres transgênicos, né, no caso aqui, ó, de camundongos gigantes que expressam o hormônio do crescimento de ratos, são todos seres vivos que tiveram seu DNA manipulado, modificado pelo homem para adquirir uma característica de interesse, né? Isso são organismos transgênicos. Né? Aí ele fala, são aqueles em cujo genoma foi introduzido um gene de outra espécie ou mesmo um gene produzido em laboratório. E aí eles pedem que a gente defina o que é um gene. Então vamos lembrar aqui, pessoal, na nossa célula, o DNA, ele fica dentro do núcleo. A gente geralmente desenha um emaranhado. Então o DNA, normalmente na nossa célula, ele fica todo embolado, é um DNA que está desespiralizado. Entretanto, quando ele vai passar por uma divisão celular, para facilitar o processo, esse DNA condensa. Esse DNA, ele espiraliza, que é aquele processo, se a gente for pensar num novelo de lã embolado, né? Pense isso aqui, um fio de lã, todo embolado. Você vai pegando o fio e torcendo, até ele virar um cromossomo. Então, um cromossomo, pessoal, nada mais é do que o nosso DNA condensado, espiralizado. E a gente tem a tendência a representar eles assim, né? Se tiver lá duplicado, a gente representa com duas cromátides. O gene, então, pessoal, é uma porção desse cromossomo. Uma porção do cromossomo que contém informação genética. Porque o DNA, ele é muito mais do que as informações genéticas que a gente tem, tá? Então, os genes são esses locais no cromossomo e, consequentemente, no DNA, que contêm as informações genéticas. Então, vamos ver as alternativas, o que falam. Um gene é um cromossomo de célula vegetal ou animal. Para começar, não é só vegetal e animal. Nós temos todos os seres vivos contêm genes. Então, bactérias, né? Protozoários, fungos e por aí vai. Mas um gene, pessoal, não é um cromossomo, né? O gene é uma porção do cromossomo, uma parte dele. Então, essa não é a nossa resposta. Letra B. Um gene é um segmento do DNA que contém a informação necessária para a produção de uma determinada proteína. Pessoal, essa é a nossa resposta. Quando eu digo informação genética, o que isso significa? Que esse gene, né, ele tem uma série de sequência de bases. Lembra o que é isso? ATG, CCG, AAC, por aí vai. Tô colocando aleatoriamente. Então, a cada 3 bases, a gente tem a informação genética para um aminoácido. E esses aminoácidos juntos formarão uma proteína. Então, quando a gente fala em informação genética, nada mais é do que os códigos para produzir as proteínas, que tudo no nosso corpo vai ser ditado por essa sequência de aminoácidos que foi ditada pela sequência de bases dentro do gene, ok? Vamos ver o que as outras estão erradas. Um gene é uma proteína que tem a função específica em uma determinada rota metabólica. Não, né, pessoal? Um gene não é proteína, gene é DNA, é ácido nucleico, proteína é outra coisa. Letra D. Um gene é uma molécula de RNA que atua diretamente na síntese proteica. Também não, né, pessoal? O RNA é aquele ácido nucleico que vai fazer a leitura do DNA
e depois que é a transcrição, e depois ele vai fazer a tradução, que é exatamente ver que essa trinca aqui, a qual aminoácido corresponde. Então, ele faz leitura, que é a transcrição, que é o RNA mensageiro, e faz depois a tradução com o RNA ribossômico, ok? Então, gene é DNA, não é RNA. E letra A, um gene é uma cadeia de aminoácidos que codifica o código genético. Não, né, pessoal? Não é uma cadeia de aminoácidos, já comentamos aqui, muito menos que codifica o código genético. Por isso, resposta letra B.